Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saudamos a todos aqueles que acompanham nossos estudos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. E o nosso estudo neste trimestre é o livro do profeta Jeremias. Já temos iniciado isto numa lição primeira. Hoje estamos na lição de número 2, com o título Quando o povo recusa a salvação. E o nosso assunto, naturalmente, é o povo de Judá, no caso, Jeremias, trazendo a palavra de Deus para Judá e na cidade de Jerusalém em especial, já que as 10 tribos já não existem mais, é só o reino de Judá. Judá, Benjamim, também os levitas que ficaram fiéis no serviço ao templo de Deus em Jerusalém e algum resíduo não identificado, não citado de alguns de outras ou das outras 10 tribos. Mas nós temos esta lição cujo texto áureo é o capítulo 4 e verso 14 de Jeremias, quando Deus fala claramente: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? E Deus insistindo para o povo de se consertar, deixar-se ajudar para que possa então estar reconciliado com Deus. E Deus, nesse particular, é muito chegado, é muito íntimo, para ter a liberdade de, às vezes, colocar na boca do povo como eles teriam que falar com Ele mesmo, Deus, numa reconciliação. É o pai ensinando ao filho a reconciliar-se ali para que seja abençoado. Assim foi Deus com Israel. Mas nossa lição já mostra algo contrário. O povo recusa ouvir a Deus, recusa o livramento, recusa a salvação. A nossa leitura bíblica neste assunto está no capítulo 7, do verso 1 a 16, e esse texto bíblico nós estaremos lendo durante o nosso desenvolvimento. Mas vamos em frente. O esboço para nós previsto nesta lição de número 2 é: Deus ainda está disposto a perdoar. O juízo será terrível, mas justo e não será final. Estamos falando já dos subtítulos, e o terceiro subtítulo para o desenvolvimento dessa lição: as ilusões e falsas esperanças de um povo rebelde. Nós temos a nossa introdução em que, tendo considerado e já introduzido os temas principais da profecia de Jeremias, isso na lição primeira,
prosseguiremos aqui, consideramos como Deus fala através deste profeta sobre a recusa do povo de Judá em aceitar a sua proposta de reconciliação, sobre a sua obstinação no pecado e na impenitência, sobre o juízo divino já determinado e do qual de modo algum escapariam se não se arrependessem, e das suas falsas e vãs esperanças, a fim de facilitar a distribuição da lição em tópicos. Faremos um estudo mais temático, abrangendo o capítulo 4, 5, 6 e 7, ao invés de seguirmos o texto na ordem em que se apresenta. Portanto, percebamos isso para a compreensão do nosso estudo, porque nós não vamos seguir capítulo a capítulo, visto que já temos considerado em todo o livro de Jeremias, não temos uma sequência lógica ou dita cronológica para seguirmos no estudo desse. Nós vamos praticamente de temas em temas, tirado do livro de Jeremias, mas ora algum capítulo anterior, um capítulo base e às vezes algum capítulo que está mais à frente, porque os assuntos são às vezes repetidos, ou diria alguém que o mesmo assunto está distribuído por todo o livro. Tenhamos ciência disso e vamos continuar na nossa lição. E agora, dentro dessa lição 2, quando o povo recusa a salvação, o nosso primeiro parágrafo já diz: Deus ainda está disposto a perdoar. Observem que a própria introdução na lição 1 está quase que se repetindo aqui. Lá já falou que Deus falou para o povo se consertar, porque, conforme já temos ciência, o salário do pecado é a morte, e Deus quer livrar o povo de um afastamento que leve à morte, e não é morte somente aqui, é a morte eterna, perdendo assim a grande oferta de Deus de uma vida eterna com Ele. Mas o primeiro parágrafo coloca para nós: encerramos a lição anterior comentando sobre a disposição de Deus em perdoar e receber o seu povo de volta, curando-os de muitas aflições, mas desde que se convertessem de coração e não o servissem apenas de palavras vazias. Uma verdadeira conversão significaria confessar o Senhor como o único Deus e renunciar aos ídolos e seus altares, bem como reconhecer a justiça dos castigos que já haviam padecido pela sua desobediência e rebelião. Quem mais haveria de ganhar por voltar-se para Deus? Seria o próprio povo, que assim deixaria de semear entre espinhos, ou seja, inutilmente, e evitaria a indignação que, uma vez derramada, seria como fogo que não poderia ser apagado. Então observe, Deus sempre falando, e vamos atentar que isso é desde o princípio. Quando Adão falhou, Deus não chegou com a espada para trazer juízo, mas chegou sereno, misericordioso, mas ao mesmo tempo é o juiz. E colocou ali condições de repreensão pela desobediência, mas na misericórdia já propôs a redenção naquele que seria a semente da mulher, falando do Messias, falando de Cristo Jesus, obra que agora, na plenitude dos tempos, isso tem sido divulgado grandemente. Mas desse primeiro parágrafo temos versículos diversos e podemos aproveitar. Jeremias capítulo 3,
verso 22 a 25, quando já anteriormente vemos Deus falando desta forma: voltai, ó filhos rebeldes, e curarei as vossas rebeliões. Ei-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor nosso Deus. Certamente em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas. Deveras, no Senhor nosso Deus está a salvação de Israel, porque a confusão devorou o trabalho de nossos pais, desde a nossa mocidade, as suas ovelhas e as suas vacas e os seus filhos e as suas filhas. Jazemos na nossa vergonha e estamos cobertos da nossa confusão, porque pecamos contra o Senhor, nosso Deus, nós, os nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor, nosso Deus. E vamos dizer que foram mais de 300 anos que Deus vem falando ao povo do seu desvio continuado, e Deus insistindo, enviando profetas de geração em geração. Nunca houve alguém faltando que não trouxesse a palavra de Deus para as gerações diversas, mas em todo o tempo perseguiram, mataram os profetas, rejeitando as palavras de Deus. E agora esta consideração, que na verdade é o próprio Deus que fala com o povo, para eles acordarem e verem que estavam destruídos. Não eram 12 tribos? Pois é, agora só tem 2. 10 foram destruídas. Que diríamos mais? Ficou só um pouquinho de gente, e pobres, e cercados de inimigos, e se foram devastados pela Assíria, já estava chegando outra nação que vinha conquistando os povos desde a região norte e caminhando-se para Jerusalém para trazer o juízo de Deus. Mas dentro dos textos previstos, aquele que vai ser professor está aí para a sua escolha. No capítulo 4, os primeiros versos, quando dizem: se voltares, ó Israel, é Deus falando, diz o Senhor, para mim voltarás, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andarás mais vagueando, e jurarás: vive o Senhor, na verdade, no juízo e na justiça, e nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: lavrai para vós o campo de lavoura, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, e tirai os prepulsos do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo, e arda de modo que não haja quem a apague, por causa da malícia das vossas obras. E depois no capítulo 6, apenas o verso 8, dizendo: corrige, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te torne em assolação, e a terra não habitada. Muito bem, Deus já está avisando. Assolação e terra desabitada, ou seja, sem moradores, pela grande destruição que Deus estava já antevendo, porque quem era justo no meio daquela população toda, acostumada ao culto aos ídolos, esquecendo que do lado está o templo do Deus vivo, o Todo-Poderoso, aquele que não é carne nem matéria e que criou todas as coisas. Então, é um absurdo que Israel estava fazendo. E assim,
é verdadeira a nossa lição. 2, quando diz, quando o povo recusa a salvação. Mas indo para um segundo parágrafo, temos aí o texto em tela e que diz: esta palavra nos lembra que, embora misericordioso e paciente, o Senhor não tem o culpado por inocente e que, sem arrependimento, o pecador não escapará ao castigo. O desejo de Deus é que o ímpio se converta e viva. E mesmo na circunstância descrita por Jeremias, ainda que tivesse que castigar todo um povo rebelde, o Senhor perdoaria qualquer um deles que praticasse a justiça e buscasse a verdade. Contudo, em lugar de uma verdadeira conversão, o que se via entre eles era uma falsa piedade e uma dureza de coração, até diante dos maiores castigos de Deus, e a indiferença para com a palavra, tanto entre os pobres e ignorantes, como entre os grandes e entendidos. De fato, todo o povo sabia o que Deus pedia deles, porque os profetas anunciavam e ensinavam a palavra, como atalaias tocando buzinas, de modo que ninguém podia se dar por desavisado, mas eles simplesmente não queriam obedecer. E observem que são mais de 300 anos, Deus falando, e através de tantos profetas que nós vemos nas Escrituras, e o povo sempre com um comportamento que nem no tempo dos juízes. Tempo dos juízes, um juiz Deus levantava e ele, por Deus ajudado, ensinava o povo o caminho certo, e o povo obedecendo tinham paz. Mas era só morrer o juiz, pronto. Ali eles voltavam a desviar-se dos princípios de Deus e a pecar vergonhosamente, principalmente na idolatria, fazendo ídolos, servindo aos ídolos, se inclinando diante de ídolos, o que é contrário ao segundo mandamento de Deus, que muitos hoje parecem até desconhecer ou não levam em conta. Então observem, agora, no tempo dos juízes, eles não matavam os juízes. O juiz era a paz para eles, mas agora no tempo seguinte, eles não queriam ouvir os profetas e matavam os profetas, aí impedindo de falarem o que seria para eles a sua salvação. Mas temos diversos versos nas Escrituras e, por exemplo, aqui nesse início, Jeremias capítulo 5, verso 1 e 2, dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. E o verso 2, e ainda que digo, vive o Senhor, de certo, falsamente juram. E consideremos um paralelo aqui com o tempo de Abraão, quando Deus falou que iria a Sodoma e Gomorra ver se era verdade o que ali estava acontecendo. O povo desviado terrivelmente e numa situação vergonhosa, envolvendo-se totalmente na prostituição, no adultério e em todo desvio abominável. E Deus fala que vai destruir. E Abraão pede, Senhor, mas se ali tiver 50 justos, vai destruir a cidade. E os 50 justos? E Deus disse, se tiver 50 justos, não destruirei a cidade. Aí Abraão cai em si. E se não tiver 50?
e começa a diminuir, e por fim cessa, dizendo, se tiver 10. E Deus diz, tá bom, se tiver 10 justos, não vou destruir Sodoma e Gomorra. E no final só tinha um justo, Ló. E Deus tira Ló e em benefício leva a sua família para fora da cidade, que então é destruída. Não só Sodoma, mas também Gomorra e algumas cidades vizinhas. Ou seja, Deus fazendo tudo para salvar, mas chega uma hora que o juízo se executa. Ou conforme vimos, é a palavra de Naum, Deus é grande, poderoso, forte, demorado, tardio para irar-se, mas, entretanto, um dia ele manifesta o juízo, porque ao culpado ele não tem, nem o deixa passar como inocente, não. Cada um dará conta de si diante de Deus. Mas continuando aí no capítulo 5, verso 3 até o 5, diz ainda, Senhor, não atenta os teus olhos para a verdade? Feriste-os, diz Jeremias, e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber a correção, endureceram as suas faces mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Verso 4, eu porém disse, deveras, estes são os pobres, são loucos, pois não sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. E o verso 5, diz Jeremias, irei aos grandes, falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as ataduras, ou desligaram-se de Deus. Jeremias está espantado, pregando, anunciando, avisando, ensinando, e ninguém quer dar atenção a Jeremias. E ele diz, o povo é ignorante, perdoe essa linguagem, o povo não tem entendimento, é louco. Eu vou para os grandes, quem sabe os príncipes, o rei, quem sabe os sacerdotes, os escribas. Mas que desilusão. E ele vai falar a esses homens e percebe que, na verdade, esses grandes foram o início do romper com Deus, no que o povo viu e andou também. Como também no tempo presente desse nosso Brasil. Nós não tínhamos divórcio, não tínhamos segundo, terceiro casamento, que na palavra diz que é adultério, mas começou dos grandes. Os grandes começaram a se divorciar e a casar-se, e os fiéis da igreja viram e só copiaram e foram juntos, fugindo do mandamento de Deus. Assim aconteceu naquele passado, assim é hoje e será amanhã, se nós não tivermos a palavra de Deus como regra ou princípio de procedimento. Vamos errar também. Mas continuando, aqui mesmo em Jeremias, não mais no capítulo 5, mas no capítulo 6, e os versos 16 e 17, temos a palavra que diz, assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. E o verso 17, também pus atalaias, ou profetas, videntes, sobre vós, dizendo, estai atentos à voz da buzina, mas dizem, não escutaremos. Ou seja, da parte de Deus, tudo é feito, e eles não têm atenção a isso. Mas vamos ainda para um terceiro parágrafo. Nesse primeiro subtítulo, Deus ainda está disposto a perdoar, e o texto em tela é esse. O Senhor antecipa então ao profeta Jeremias, que apesar de todos os seus esforços
para avisá-lo, ou avisar o povo, e desviá-lo do seu caminho mau, o povo de Judá era contumaz, obstinado, não correspondia e não se deixava purificar, nem mesmo considerando que os castigos anteriores deviam ter servido para afastar o pecado de seus corações. O propósito de Deus, já revelado no início da chamada de Jeremias, se confirma: o juízo virá sem falta e o povo nada fará para mudar essa situação. Seria inútil qualquer outro esforço, e o próprio profeta é orientado a não orar mais pelos seus conterrâneos. Olha o ponto que chega assim: o endurecimento do povo, Deus falando, e eles endurecendo, rejeitando qualquer conselho e qualquer oportunidade de reconciliar-se com Deus. E Deus fala com Jeremias: para de orar, não ora mais por eles, não te ouvirei no seu clamor, na sua intercessão por este povo. E, professor, aí temos vários textos que poderíamos considerar. Tenho sublinhado aqui como uma seleção e um exemplo proposto inicial, em Hebreus capítulo 12, verso 4 a 11, nem vou estar lendo, porque é um texto conhecido, mas bom lembrar em classe o assunto desse texto, que é justamente quando Deus, ou o escritor de Hebreus, como também Salomão, já dizia no passado que as correções são para nos desviar dos nossos erros. E Deus, como um bom pai, corrige-nos, sim, como filhos que Ele quer fazer escapar do perigo para poder ter uma boa vida. E o perigo era transgressão, pecado, abominações e idolatria que o povo cometia e que daria errado para eles, porque num juízo de Deus não escapariam, porque Deus não vai aliviar. Deus é sim, sim, não, não. Mas Deus açoita, Deus repreende, Deus castiga. É a palavra de Hebreus capítulo 12. Se o homem atentar para isso e se inclinar para corrigir, procurar os caminhos apontados por Deus, as suas orientações e conselhos, é escape. Mas em Jeremias capítulo 4, o verso 8, depois o 28, volta a falar, ou voltamos a frisar esses textos que são, primeiro, verso 8, por isso cingi-vos de panos de saco, lamentai e uivai, porque o ardor da ira do Senhor não se desviou de nós. Ou seja, a ira de Deus está sobre eles. Jeremias falando, e Jeremias sempre ameaçado de morte. Mas Deus tinha falado, foi a lição anterior, que Deus seria com ele e ele estaria enfrentando o povo, os príncipes, o rei, que não querem o conselho de Deus. E no verso 28 desse capítulo 4, a palavra de Deus diz: por isso lamentará a terra e os céus em cima se enegrecerão, porquanto assim o disse, assim o propus, e não me arrependi, nem me desviarei disso. Se eles não se afastam dos seus pecados, das suas violências, das suas transgressões, Deus também não vai se afastar do juízo que é correspondente às suas más ações. Deus vai trazer o juízo, o castigo, a repreensão necessária. E no capítulo 7, verso 16, para vermos textualmente, é quando Deus fala com Jeremias: tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Ou seja, Deus já estava determinado na rejeição desse povo. Rejeitaram a Deus?
agora Deus também tem o direito de rejeitá-los e pronuncia isso claramente. Aí é o perigo. Vejamos no caso de Saul, que Deus o rejeitou, e Samuel orando, clamando a Deus, e Deus fala: até quando? Até quando você vai orar por Saul? Se eu já o rejeitei. Queremos ter mais misericórdia do que Deus? Somos um pai mais amoroso que o próprio Deus é da sua criatura? Então, se Deus rejeitou, o que faríamos? Mas tanto lá com Samuel como agora com Jeremias, Deus diz: não ore mais porque não vou te ouvir. Não me importune com esse clamor ou essa intercessão. Não vou te ouvir, não vou te atender. Pronto. E assim passamos para um novo subtítulo, que é o segundo: o juízo será terrível, mas justo, e não será final. Oh, misericórdias de Deus! Juízo terrível, mas justo, e não será final. Deus vai ter que se esforçar para poder deixar um resto e não destruir tudo. Aí vem aquela palavra, entrando já no primeiro parágrafo desse nosso assunto e subtítulo 2, ou seja, Deus misericordioso, e se não fosse as misericórdias de Deus, há muito o povo de Israel estaria totalmente destruído. E o texto agora que temos no primeiro parágrafo é: ninguém ignorava a ameaça representada pelos caldeus à terra de Judá. E logo no início do seu ministério, o profeta havia recebido a visão de que o mal sobre o seu povo viria do norte. Considerando então a gravidade dos pecados de Judá e a sua indiferença ante a diligência e insistência de Deus por convertê-los, é dado ao profeta um vislumbre do juízo a ser executado através da poderosa e violenta nação liderada por Nabucodonosor. Já despertado com o intento de punir Judá e Jerusalém, restava então somente lamentar pela tragédia que se abateria sobre toda essa terra, já que ninguém se arrependia. Agora paremos e lembremos, fazer um paralelo com as 10 tribos, que também foram avisadas, e coincidentemente também a mesma palavra veio, como aqui nesse texto ouvimos, avisadas as 10 tribos que a destruição, o mal viria do norte, e era a Síria que estava ao norte e viria e destruiria todas aquelas terras. E as 10 tribos não existem mais que possamos enumerá-los, dizer aqui tem um grupo de uma tribo como Naftali, ou como Gade, ou Azer, ou Manassés, ou 10 tribos sumiram. E agora o mesmo aviso para o reino de Judá, em particular para a cidade de Jerusalém, dizendo a mesma coisa: do norte vem o mal e a destruição é terrível. Muito bem. E dentro desse assunto, outra vez, dentro dos capítulos 4, 5, 6 e 7, vamos ver o texto de Jeremias, capítulo 4, que está em tela, o versos 5 a 7, quando nesse capítulo 4, 5 diz: anunciai em Judá e fazei ouvir em Jerusalém, e dizei: tocai a buzina ou a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortes, arvorai a bandeira para Sião, fugi para a salvação vossa, não pareis, porque eu trago o mal do norte, uma grande destruição. Já um leão subiu da ramada, e um destruidor das nações, e ele já partiu e saiu do seu lugar para fazer da sua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém habite nelas.
Ou seja, o mal já está determinado. Nabucodonosor, indignado, já está saindo da Caldeia e descendo por todas aquelas nações e agora nas cidades de Judá também trazendo uma correção. Porque, particularmente, fora o juízo de Deus, aquele povo de Judá, em particular o rei Zedequias, tinha feito uma aliança com Nabucodonosor, mas depois foi infiel à palavra dada. Então, por uma razão particular e mais o intento de Deus, Nabucodonosor descia do norte até Jerusalém para castigo da cidade por aquilo que falharam com ele, Nabucodonosor, e foram infiéis no trato ou na aliança que tinham estabelecido. E assim, agora, Jeremias, no capítulo 6, os primeiros versos, voltam a falar: fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, tocai a buzina em Tecoa e levantai o facho sobre Bet-Aquerem, porque da banda do norte espreita o mal e um grande quebrantamento. A formosa e delicada, a filha de Sião, eu deixarei desolada. A ela virão pastores com os seus rebanhos, levantarão contra ela tendas em redor, e cada um apacentará no seu lugar. Preparai a guerra contra ela, é a ordem de Deus para os inimigos. Levantai-vos e subamos ao pino do meio-dia. Ai de nós, que já declina o dia, que já se vão estendendo as sombras da cidade. Levantai-vos e subamos de noite e destruamos os seus palácios, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai árvores, levantai tranqueiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser visitada e destruída. Só opressão há no meio dela. Ou seja, muita coisa ruim praticada pelos moradores de Jerusalém e dizendo: somos povo de Deus, de um Deus santo, quando eles na verdade não eram santos, eram transgressores aos mandamentos deste Deus que exigia deles santidade. Porque Deus avisou e muitas vezes que Ele é santo e competia, cabia, era dever do povo ser santo, como o seu Deus também era. E assim, vamos continuar num segundo parágrafo desse segundo subtítulo: o juízo será terrível, mas justo, e não será final. Mas continuemos. O quadro da assolação do povo de Deus pelas mãos de uma nação ímpia e idólatra lhes parecia incompreensível e vergonhoso, mas considerando que haviam abandonado o Deus vivo, que lhes era tão chegado como nenhum dos ídolos das nações para os quais Judá e Jerusalém se haviam voltado, como puni-los de outra forma, senão entregando-os nas mãos dos seus inimigos, e assim mostrando, inclusive as nações pagãs, que foram destruídos porque abandonaram o Senhor Deus de seus pais. E de fato, vários inimigos chegavam nas terras de Israel, com as mais tribos ou só com Judá, e declararam: vocês deixaram o seu Deus desamparou vocês, e nós agora te enfrentamos e vamos te destruir. E que poderiam dizer os habitantes de Jerusalém ou o povo da nação de Judá? Tinham transgredido, tinham deixado Deus, Deus não iria livrá-los. Olha como que é diferente do tempo de Ezequias, como que é diferente do tempo de Jeosafá, que vieram inimigos e esses reis fiéis a Deus clamavam e Deus lhes dava livramento. Jeosafá, que palavra linda que Deus falou com ele: ó, nesta peleja não tereis que pelejar.
eu vou dar o livramento e vocês somente vão contemplar o livramento que o Senhor vosso Deus vos dá. E Josafá foi para a batalha. Mas foi como? Desarmado, cantando louvores, com o povo comum na frente, não com as tropas de guerra. E foram para o deserto enfrentar os inimigos, que eram uma quantidade enorme, relativamente muitas vezes maior do que o próprio exército de Josafá, mas que ele não colocou na frente. E quando vão indo, pronto, Deus dá um livramento que nós podemos ver nas Escrituras Sagradas. E ele só tem que chegar com o povo e pegar, vamos dizer assim, os despojos, porque os seus inimigos entre si mesmos se tinham desentendido e se autodestruído. Livramento absoluto, sem nenhuma vida de Judá cair por terra. E já com Zedequias, mesma coisa. E foi o poderoso exército da Assíria, o império assírio, temido por todo mundo. Chega ameaçando Jerusalém e Zedequias orando a Deus. Deus, ouve o que dizem, mas nós esperamos em Ti. E Deus envia Isaías para dizer a Ezequias. O que disse Ezequias? Olha, eu ouvi. Nenhuma flecha cairá em Jerusalém, mas antes colocarei anzóis no rei Senaqueribe e o levarei de volta para a sua terra, e lá ele morrerá diante dos seus ídolos. Mais uma vez, Deus dizendo, os seus ídolos, você vai entender que não vai poder livrar a você na sua própria terra, porque você vai morrer diante dos seus ídolos. E assim aconteceu. Ou seja, Deus sempre dizendo que se está com ele, tem livramento. Se aborrece a ele, se transgride contra ele, não ouve as suas palavras, que são de misericórdia e procurando estabelecer uma condição de reconciliação, o povo deixar os seus caminhos pecaminosos, o povo não quer. Então vai acontecer mesmo, destruição. E aí temos outra vez vários textos e versículos bíblicos que podemos usar, mas fica ao critério do professor diante da classe fazer isso. Mas nesse momento vamos dar a sugestão, segundo esse parágrafo, de ler no capítulo 4, verso 19 até 22. O 19 diz assim: entranhas minhas, estou ferido no meu coração. O meu coração ruge, não me posso calar, porque tu, ó minha alma, ouviste o som da trombeta e o alarido da guerra. Quebranto sobre quebranto se apregoa, porque já toda a terra está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas e as minhas cortinas no momento. Até quando verei a bandeira e ouvirei a voz de trombeta? Deveras, o meu povo está louco, já me não conhece, são filhos nécios e não inteligentes. Sábios são para mal fazer, mas para bem fazer nada sabem. Então nós vemos o próprio Deus se comovendo. O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, porque eles estão desviados, fora do meu abrigo, fora daquilo que é para eles segurança, como dizia o Salmo, ou o salmista, ao dizer que morar na casa do Senhor, ou estar no esconderijo do Senhor, é a segurança para tudo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas como que Deus vai livrar se eles estão fora de Deus e contrários a Deus? Então, é quebrantamento sobre quebrantamento, é destruição e mais destruição, e o povo sendo destruído nisso tudo, e Deus lamentando e, digamos, chorando em si mesmo, porque amando ele as almas e não querem correção. Filhos rebeldes que vão
para o desastre ou para o abismo de sua própria vontade. E assim, avançando o nosso segundo subtítulo, o juízo será terrível, mas justo, e não será final. Um parágrafo terceiro. Está em tela e lemos. Mas, finalmente, consideremos que, embora determinado e terrível na sua execução, esse juízo não seria final. O propósito de Deus era fazer de Judá o mesmo que havia feito com as 10 tribos do norte, Israel. Ou seja, Deus, vou repetir, o propósito de Deus não era fazer de Judá o mesmo que havia feito com as 10 tribos do norte, com Israel. A assolação seria grande e desesperadora, o suficiente para aniquilar qualquer esperança vã de livramento e esmagar toda a presunção e obstinação. Mas ainda assim, não seria final. E nestas breves palavras, percebemos a indicação de uma revelação ainda a ser desvendada através de Jeremias, mas já conhecida em outros profetas, acerca do remanescente, o resto, um pouquinho de povo que se converteria ao Senhor e voltaria para a terra após o cativeiro em Babilônia. Sim, ou seja, Deus na sua misericórdia, observe que quando Nabucodonosor vai invadir Jerusalém e domina Jerusalém, inicialmente ele só leva uma turma de gente para o cativeiro. Alguns poderiam chorar, vamos para o cativeiro, né? E outros alegam, opa, dessa estamos livres. Mas não sabiam eles que os que estavam indo já, no iniciozinho dessa história envolvendo Nabucodonosor, os que estavam indo para o cativeiro, era Deus livrando-os daquilo que haveria de vir sobre Jerusalém, porque Deus já tinha rejeitado a cidade como sua cidade, já tinha rejeitado o templo como a sua morada entre os homens. Mas quem percebeu isso? E assim, nesse novo parágrafo, apresentamos outra vez Jeremias capítulo 4, o verso 27, corroborando com este assunto assim colocado. Porque assim diz o Senhor, toda esta terra será assolada, de todo, porém, a não consumirei. Ou seja, Deus vai deixar alguma coisa para se aproveitar. E o que Deus aproveitaria era aqueles que levaria para o cativeiro, livrando-os da morte certa em Jerusalém, e na humilhação do cativeiro, vamos ter uma volta para Deus e vamos ver uma nova geração com líderes ou com homens de destaque fiéis a Deus. Aí temos, naturalmente, Daniel, Ananias, Azarias, Misael, Ezequiel, temos a Esther, temos o Mardoqueu, temos Selatiel e depois Zorobabel e gente que seria fiel a Deus, ainda que no cativeiro, ou seja, humilhados para estarem não soberbos mais e não duros de coração, mas atentos ao que Deus diz, e assim cumpriam. Era alguns que escaparam da destruição, mas quem fez isso foi Deus em cuidado com eles. Ainda no capítulo 5, o verso 10, quando coloca para nós: subi aos seus muros e destruí-os, não façais, porém, uma destruição final. Tirai as suas ameias, porque não são do Senhor. Olha, vamos ler só a primeira parte que está mais claro. Subi aos seus muros e destruí-os. Não façais, porém, uma destruição final. E o verso 18, depois, outra vez. Contudo,
ainda naqueles dias, diz o Senhor, não farei de vós uma destruição final. E observe, se uns já foram para o cativeiro escapes, quando Nabucodonosor finalmente vem e cerca a cidade para destruí-la, porque ele já estava determinado nisto, entretanto, Jeremias vai receber a mensagem de Deus para transmitir ao povo. Olha bem, o assunto que virá mais à frente, dizendo aos que ainda estavam ali, misericórdia de Deus, se vocês pelo menos se entregarem a Nabucodonosor, não se opor a ele, ou não combatê-lo, se entregando a ele, terão as suas vidas por despojo. E assim, alguns, não todos, infelizmente, mas alguns ouvindo isso, pronto, deram um jeito de sair da cidade e se renderam a Nabucodonosor. E Nabucodonosor, naquela ira toda, em vez de matá-los, aí amenizava o seu furor e dizia aos seus capitães, a esses, levai para o cativeiro, levai para a Babilônia. Pronto. Ou seja, vemos que o coração do rei Nabucodonosor estava na mão de Deus. Se alguém se humilhava diante de Deus, obedecia a Deus em alguma coisa, como nessa vergonha de se entregar ao inimigo, entretanto Nabucodonosor, por Deus, tinha o seu coração inclinado a ter misericórdia. Mas os que soberbamente estavam ali, querendo defender a cidade ou a si mesmo, achando que teriam força suficiente para isso, às vezes até me confiando em Deus, mas Deus já tinha dito que os rejeitava, não obedecendo, não ouvindo o que claramente Jeremias dizia, atacando ou enfrentando Nabucodonosor, eram destruídos. Mas observe, a destruição não será total. Misericórdia de Deus. Enquanto, não esqueçamos, as 10 tribos, vamos dizer assim, sumiram do mapa. Mas, e temos agora então o primeiro parágrafo do subtítulo 3, as ilusões e falsas esperanças de um povo rebelde. Qual era a ilusão do povo? Qual era a esperança vã do povo? Isso vamos estar considerando. E assim, nesse novo parágrafo, nesse terceiro subtítulo, temos em tela, em grande parte, responsáveis pela obstinação do povo no pecado, os falsos profetas são aqui denunciados pela primeira vez de uma forma breve, antes de uma acusação mais ampla, em um momento posterior da profecia de Jeremias. Primeiramente, ao enganar o povo com palavras de paz, lançavam descrédito sobre os profetas verdadeiros, que anunciavam a necessidade de arrependimento ante a iminência do juízo, e com isso os falsos profetas levavam o povo a desprezar a palavra de Deus. Mas como um aspecto do castigo de Deus, esta seria uma forma de trazer ainda maior confusão sobre o povo de Judá e Jerusalém, pois diante do terror e da espada, os enganadores seriam desmascarados e os pecadores seriam apanhados na sua malícia. Então, vamos considerar, teremos mais assuntos sobre os falsos profetas, os que traziam mensagem diferente daquilo que Deus colocava nos seus mensageiros fiéis. Porque, por exemplo, Jeremias disse, não haverá paz, haverá destruição. E eles, não, Nabucodonosor vai voltar para trás e não vai acontecer nada em Jerusalém. Paz, paz em Jerusalém, cidade de Deus. Aqui está o templo de Deus. Pronto, aí o povo ouvia isso, e muitos falsos profetas, e quem falava a verdade praticamente era só Jeremias, no nosso contexto aqui. Pronto, crer em um ou crer em vários? Aí pronto,
o povo era iludido e confiavam de que haveria livramento da parte de Deus, quando Jeremias dizia claramente: Deus rejeitou, o templo vai ser destruído, e quem se entregar a Nabucodonosor será salvo, mas quem resistir morrerá, ou pela espada, ou pela peste, ou pela fome. Pronto. E a palavra de Jeremias não era gostosa, mas a dos falsos profetas: não, tem escape, tem livramento, haverá paz, aqui é a cidade de Deus. Pronto. Aí, estas palavras vemos no capítulo 5, verso 12 a 14, e assim podemos ler. Verso 12: negam ao Senhor e dizem: não é Ele, nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos a espada, nem fome. E o verso 13 também, quando diz: e até os profetas se farão como vento, porque a palavra não está com eles, assim lhes sucederá a eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos: porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Ou seja, Deus dizendo que aquilo que eles negavam e faziam o povo crer numa mentira, contrariando as palavras verdadeiras e que eram de fato de Deus pela boca de Jeremias, viesse a cumprir neles profetas. Ou seja, haveria a fome, haveria a morte, uma grande destruição, e o povo veria isso e também seriam tomados nesta repreensão grave de Deus. Pronto. Ou seja, falaram em nome do Senhor que Deus não tinha falado, ou falaram ao contrário, então vocês vão sofrer o que vocês estão negando, virá sobre vocês. E ainda no capítulo 6, verso 13 e 14, deixamos como exemplo, e uma seleção ou uma recomendação, o verso 13 do capítulo 6, que diz: porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até ao sacerdote, cada um usa de falsidade. E o verso 14: e curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Pronto. Uma falsa esperança dada pelos profetas e que agora Deus está cobrando destes profetas, e é o início, virá mais palavras fortes de Deus contra esses homens e acontecimentos claríssimos, mostrando a rejeição de Deus sobre estes homens, falsos profetas, dando falsas esperanças ao povo. E assim, num segundo parágrafo do nosso terceiro subtítulo, as ilusões e falsas esperanças de um povo rebelde, por último, queremos citar a confiança no fato da cidade de Jerusalém, por Deus, sim, por Deus, ter sido chamada a sua cidade, lugar de sua habitação, ou referindo-se ao templo, é minha casa, minha morada no meio do povo. Deus morava ali. E eles, confiando nesta expressão, vão estar com essa falsa esperança. Nada não vai acontecer, não é possível destruir a cidade, nem o templo, porque é morada de Deus. Mas não entenderam. Sim, morada de Deus com o povo santificado, mas um povo em transgressão, em abominações. Aí vemos na palavra de Ezequiel que Deus se retirou da cidade e mandou dizer ao povo: já me retirei, entreguei a cidade à total destruição.
Mas lendo o texto que está em tela, no segundo parágrafo desse terceiro subtítulo, está assim escrito: outro grande tropeço para que não se convertessem verdadeiramente ao Senhor era a vã esperança de que, por ser a cidade onde se achava a casa de Deus, o lugar que ele faria ou fazia habitar o seu nome, nenhum mal sobreviria a Jerusalém, pois o Senhor jamais destruiria o seu templo. E por certo, era ali que, segundo a promessa do próprio Deus, eles haveriam de encontrar perdão, socorro, livramento de quaisquer males, mas quando e se tão somente se convertessem dos seus maus caminhos. Do contrário, alegar santidade do templo como proteção contra a impiedade seria um discurso vão, como a tragédia que se abateu sobre o santuário em Siló, nos tempos de Samuel, justamente em razão do pecado dos sacerdotes e do povo. O Senhor desejava habitar não em uma casa feita por mãos de homens, mas com e no meio do seu povo, mas para o que eles precisavam ser santos. Contudo, queimando incenso, a rainha dos céus, olha aí, uma idolatria antiga e que também é atual, uma rainha dos céus, existe isso no céu? E sacrificando seus filhos nos altos de Tofete, Judá havia afastado Deus do meio deles. Nesta circunstância, o templo servia apenas para alimentar a superstição do povo e seria inútil para evitar a destruição, da qual, inclusive, o próprio templo e a cidade faria parte, ou seja, o templo e a cidade seriam destruídos. Aí vamos entender. Deus rejeitou Siló no tempo antigo, que era santuário, feito no tempo de Moisés. Pois é. E Deus, vamos dizer assim, desprezou e abandonou, e tudo foi destruído pelos filisteus. E agora esse templo estaria dando para eles cobertura do pecado e da transgressão da vida incorreta deles? Não, não, não. Inclusive vamos achar na palavra dos profetas a citação de Deus dizendo: quem vos constrangeu a vir o meu santuário? Quem vos constrangeu? Vocês fazem o errado lá, matam, roubam, adulteram, etc, etc. Depois vem para minha casa. Seria a minha casa um covil de ladrões? Não. É quando Deus rejeita o templo e rejeita a cidade, como também rejeitava o povo que o tinha antes rejeitado. E vem então o desastre sobre Jerusalém e o templo. Mas nesse último assunto que temos tratado, esta vã esperança e confiança na palavra dos falsos profetas e no templo de Deus, nós vemos no capítulo 7, verso 2 ao verso 7, quando Deus diz a Jeremias, primeiramente: ponte à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, aí é a questão também dos falsos profetas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras
melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre o homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais de século em século. Sim, templo do Senhor. Seriam eles livres? Seriam, se eles andassem no caminho do Senhor. Mas eles não andam no caminho do Senhor e indo ao templo para adorar a Deus totalmente corrompidos, Deus não aceitava. Não, não. A casa dele não é casa de abominação, não é casa como covil de ladrões, não é outras coisas mais. Não, Deus não aceitava essa aparência. Lá fora é uma coisa e aqui dentro, vamos dizer assim, tendo aspecto de piedade e santidade. Deus não aceita. E nesse mesmo capítulo 7, o verso 12 e o verso 14 dizem para nós: mas ide agora ao meu lugar que está em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade no meu povo de Israel. Agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, madrugando e falando, e não ouviste, chamei-vos e não respondestes, farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, da qual confiais, ou na qual confiais, e a este lugar que vos dei, a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. Ou seja, reprovação de Deus para aquele povo. Deus não aceitava. Não adiantava dizer templo do Senhor, este não nos acontecerá nada, porque certamente Deus já tinha, vamos dizer assim, se aborrecido com a profanação do santuário. E poderíamos até ver Ezequiel capítulo 8, que Deus leva Ezequiel para ver dentro do templo de Deus quanta transgressão havia nos tempos de Jeremias. Pronto, ou seja, quem é que tinha morada, entrada no templo? Só os sacerdotes. Então a classe religiosa mais elevada de Israel estava desviada de Deus. E querem o quê? Livramento? Não teriam livramento. E assim mesmo, nesse mesmo capítulo 7, verso 17, Deus volta a dizer: não vês tu o que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à deusa chamada Rainha dos Céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Parece até que é coisa atual. Muitos cristãos envolvidos na idolatria e criando situações que não é a verdade dos céus do nosso Deus. E transgridem, fazendo imagens e transgridem, invocando os mortos. E não percebem que estão sendo enganados, estão crendo num Deus que vai livrá-los, mas um Deus que eles desobedecem e cujos princípios e mandamentos eles transgridem. Foi no passado, não seria hoje. Deus não vai trazer repreensão a esse cristianismo fora da vontade de Deus? Certamente. Vamos atentar para isso, antes que seja tarde para nós mesmos. E nesse mesmo capítulo 7, verso 31 até 34, continua ainda a palavra dada por Jeremias, que é: e edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem a seus filhos e as suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu no coração.
Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Non, mas o vale da matança. E enterrarão em Tofete, por não haver mais lugar. E os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará. E o verso 34, e farei cessar na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de folguedo, e a voz de alegria, e a voz de esposo, e a voz de esposa, porque a terra se tornará em desolação. Destruição total, absoluta. Por quê? Porque se desviaram de Deus em muitas coisas. E observe a gravidade do que nós estamos falando. Ou seja, a destruição terrível que viria, um vale perto de Jerusalém, que os israelitas, ou os da nação de Judá, estavam usando para culto a Moloque, porque eles usavam no serviço e culto a essa idolatria, matar, imolar, sacrificar os seus próprios filhos e filhas. Pronto, matava os seus filhos e filhas a um ídolo, em dedicação a um ídolo, que não é nada. Tem boca, não fala, tem olhos, não vê, tem ouvidos, não ouve, tem pés, não andam. Há uma coisa inerte, obra das suas próprias mãos, e Deus reprovando, alertando, e eles continuavam enchendo de cadáveres de inocentes aquele vale. E Deus agora também dizia, então esse vale não vai ser mais para idolatria, vai ser para cemitério. Vou encher esse vale de cadáveres, vai ser chamado Vale da Matança, de tanta gente morta que eles vão julgar por aqui, porque não vai enterrar, não tem tempo, não tem quantidade de gente para enterrar tantos cadáveres, tanta morte. Mas era a repreensão de Deus, ou tira a palavra repreensão, é Deus julgando-os diante dos seus próprios ídolos, e como que dizendo, aí, não é esse ídolo que vocês cultuavam, que ele vos livre. E Deus deixava os cadáveres junto aos ídolos, em particular em Tofete, para que eles pudessem ver, a idolatria não é nada. Vocês estão indo para a morte e não haverá livramento aos ídolos que vocês servem, diante do qual vocês se inclinam. Isso é abominação aos olhos de Deus. E assim, entendamos a lição que nós propomos trazer, quando o povo recusa a salvação, caminhando para a conclusão que apenas nos diz estas poucas palavras. A profecia de Jeremias nos ensina, nos capítulos estudados, 4, 5, 6, 7 principalmente, nesta lição, que o Senhor é longânimo e paciente, e sua misericórdia se estende além da razão e medida humana, não havendo limites para o quanto ele pode perdoar. Mas ninguém pode enganar a Deus, pois ele conhece os corações e sabe quando o arrependimento é verdadeiro e sincero, ou quando consiste apenas de palavras vazias. Portanto, vamos estar atentos. Que Deus nos abençoe e nos dê entendimento nessas lições, porque o profeta Jeremias é como um ultimato, é uma última oportunidade que Deus dava à nação de Judá, até que viesse a ser destruída, quase totalmente. Não teria uma destruição final, mas quase foi. Consideremos quanto era o número das tribos de Judá e Benjamim, só essas duas tribos, para depois no final, no cativeiro, estarem somente 14 mil e mais alguns, contando velhos, crianças, mulheres. Pois é,
Foi uma destruição grande. 14 mil. Por uma tribo como Judá, que antes tinha 800 mil guerreiros. Sobrou 14 mil, contando que sobrou. Crianças, mulheres, velhos. É assim a terrível destruição desse povo, porque segundo a nossa lição, o título é Quando o povo recusa a salvação. São loucos indo para o abismo. E assim, consideremos que temos estudado 3 subtítulos. Deus ainda está disposto a perdoar. O juízo será terrível, mas justo e não será final, por misericórdia. E terceiro, as ilusões e falsas esperanças de um povo rebelde. E o nosso texto áureo, nesta lição, quando o povo recusa a salvação. O texto áureo lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? Ou estarão contigo o trilhar maus caminhos? Não está no texto áureo, mas vamos lembrar. E esse texto está em Jeremias, no capítulo 4 e o verso 14. E que assim Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isso. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet.
e a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.